Nós vamos dar continuidade na nossa série de estudos, nessa série Primeiros Passos. Nós estamos falando a respeito da igreja. Na semana passada, nós falamos um pouco a respeito dos oficiais da igreja, falamos a respeito do pastor e do diácono. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, para a gente retomar isso aqui. Atos 20. Nós vimos em Atos 20 esse nome, esse ofício, que ele é mais conhecido na Bíblia como o ofício de bispo e de presbítero mesmo. Essa palavra pastor, ela não era usada na igreja primitiva como título, como tema. Era mais usado mesmo a palavra a palavra presbítero ou a palavra bispo como alguém que regia uma igreja, dirigia uma igreja. A palavra pastor ela é um pouco mais moderna, um pouco mais para os nossos dias, embora seja um termo que a gente não encontra paralelo na história, ele pode ser compreendido dentro dessas características de oficiais, como a gente vê em Atos capítulo 20, o verso 17, o texto que nós lemos na semana passada. O verso 17 diz: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então a liderança da igreja de Éfeso, chamada de presbíteros. Verso 28, nas instruções de Paulo ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu tenho aqui uma nota de rodapé na NVI, talvez na sua Bíblia também tenha, no versículo 28, onde aparece a palavra bispos. Na minha Bíblia tem um azinho, e lá no rodapé da Bíblia vai aparecer do grego episcopo, que era a designação de uma pessoa que exercia a função pastoral. Então aqui, embora no versículo 28 a gente não encontre a palavra pastor, a gente encontra uma menção a pastoreio, uma menção ao cuidado de um rebanho. Então talvez daí venha a inferência de que o líder de uma congregação, um presbítero, um bispo, ele também é chamado de pastor. Abra sua Bíblia aí comigo em 1 Timóteo, capítulo 3. Então, na semana passada nós vimos o presbítero, o pastor, o episcopo, o bispo, como sendo um dos oficiais. Depois vimos também o diaconato, lá em Atos capítulo 6, como sendo um dos oficiais. Quando Paulo escreve essa sua primeira carta a Timóteo, ela é uma carta de orientação, uma carta de orientação pastoral. A gente vê a mesma coisa acontecendo na carta que ele escreve a Tito, que também era, a Tito, que era responsável por administrar as coisas na ilha de Creta, onde eles haviam pregado o evangelho. Tito ficou lá para poder colocar em ordem o que faltava ser colocado em ordem, como diz o texto, e para constituir presbíteros na igreja, liderança na igreja. Aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo, eu não sei se na sua Bíblia tem isso também, a minha tem aqui um subtítulo. Como eu já falei, os subtítulos eles não são inspirados, eles não estão no texto original, é uma divisão nossa para poder nos ajudar a encontrar as coisas. E diz assim, verso 1: essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, olha aí, a função, bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua família, tendo seus filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como pode cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o Satanás, o diabo. Também deve ter uma boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então aí ele dá as características dessa função, desse ofício, o ofício de bispo. Mas ele continua aí falando de um outro ofício, verso 8. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé, com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente, falando das mulheres dos diáconos, as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias,
e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Então aqui a gente vê o apóstolo Paulo instruindo Timóteo, que era presbítero na igreja em Éfeso, um dos presbíteros em Éfeso, e ele fala sobre a constituição de liderança de igreja. E ele fala de novo dessas duas funções, desses dois oficialatos. Como eu falei na semana passada, a gente não pode confundir dom com ofício. O ofício é uma posição de liderança, uma posição de comando. O dom, ele é distribuído por Cristo a toda a igreja. Todo cristão tem dom, mas não necessariamente todo cristão tem um ofício dentro da igreja. Embora aqueles que tenham um ofício, é esperado que eles tenham dom naquela área onde são oficiais. Então a gente não pode confundir as coisas. Nem todo aquele que tem o dom pastoral, que é o dom do cuidado, do zelo, do aconselhamento, do se importar com o outro, nem todo esse que tem um dom pastoral é necessariamente um oficial na função de pastor. A Bíblia fala, por exemplo, sobre a administração como sendo um dom. Essa é uma das características que deve haver na vida de um líder de igreja. Ele deve administrar bem a igreja de Cristo. Mas nem todo aquele que tem um dom de administração precisa necessariamente servir como um pastor oficialmente falando. Da mesma forma, os diáconos. A palavra diaconia, ela significa servir. Diácono é o servo. Mas todo cristão é chamado de servo. Todo cristão é chamado para servir uns aos outros. Mas há algumas pessoas, como a gente vê na lista lá também de Romanos capítulo 12, e também em Pedro, a primeira epístola de Pedro, que existem pessoas que têm um dom, que é o dom do serviço. Agora, não é porque eu tenho o dom do serviço que necessariamente eu preciso ter a função de diácono. Está tentando para entender isso, irmãos? Então a gente não pode confundir ofício com dom. E essa é uma grande confusão que existe no meio da igreja. E muitas igrejas acabam tendo muitos problemas, porque acabam colocando na função gente que não tem uma inclinação ou um dom para aquela área. Isso acaba sendo um problema. Ou às vezes colocando alguém que tem um dom, que é conhecido por esse dom, que é visto nele um dom, de pastoreio, de cuidado, mas que não necessariamente há nele um reconhecimento da igreja de um ofício. Então, de certa forma, o que acontece é o seguinte: o Espírito Santo concede dons, mas é a igreja quem reconhece o ofício. Quando a gente olha para os textos aqui, tanto quando Paulo está falando aqui a Timóteo, como escolher, veja que há uma série de quesitos. Tem um quesito moral, familiar, e uma das coisas que aparece aqui na lista para bispo, olha no versículo 2, finalzinho do versículo 2, diz que ele deve ser apto para ensinar. Essa é uma das características que deve haver naquele que lidera um corpo congregacional. Vai comigo aí um pouco para frente, lá na carta de Paulo a Tito. Tito capítulo 1. Aqui a gente vê de novo uma série de instruções. Lembra que a gente está falando então da igreja, estamos falando sobre oficiais na igreja. Tito capítulo 1, verso 5, aqui a gente vê a motivação de Paulo ao falar com Tito. Diz: a razão de eu ter deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu o instruí. Então, coloque liderança nas igrejas das cidades aí ao redor. Mas como isso? Verso 6. É preciso que o presbítero seja irrepreensível. Aí ele dá algumas características na vida familiar do presbítero. Ele diz: marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem e de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Agora ele vai falar de algumas características morais. Então ele diz: não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. Aí o verso 9 ele vai falar de uma característica de condição de liderança ou condição de ensino. Olha o verso 9. E apegue-se
firmemente a mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então aqui a gente vê as características que Paulo diz para Tito que devem ter aqueles que vão administrar a igreja do Senhor, que seriam constituídos naquele lugar. Então a gente vê que há critérios, não é simplesmente porque fala mais ou menos. Às vezes a pessoa é uma boa pessoa, mas não tem uma dessas características, como por exemplo o ensino. Tem muitas igrejas que são carentes no que diz respeito à liderança, porque se vê uma pessoa piedosa, que ama o Senhor, mas que às vezes ela não tem sequer condição de entender a palavra de Deus a ponto de explicar. O texto diz que ele deve ter a capacidade de encorajar a outros com o uso da sã doutrina, explicar a palavra. A gente viu isso também lá em Timóteo, que ele deve ser capaz de ensinar a outros. Essa é uma das características de uma liderança local, de um oficial da igreja. Então a gente não pode confundir dons com ofícios. É esperado que aquele que está em um ofício seja reconhecido também nos seus dons, mas não é porque uma pessoa tem uma inclinação necessária para alguma coisa que ela necessariamente precisa ser consagrada a um ofício. Quando a gente fala, por exemplo, sobre diáconos, a gente vê que a forma como os diáconos foram escolhidos em Atos capítulo 6 foi uma forma bem batista, né? Foi em assembleia. Olha, vocês escolham aí, no meio de vocês. Qualquer um pode escolher? Não, tem padrão. Que sejam homens piedosos, cheios do Espírito Santo. Então tem lá, em Atos capítulo 6 também, uma listinha do que devia ter, no mínimo, na vida desses diáconos. Mas era a igreja quem confirmava, a igreja quem escolhia. Então, o dom, ele é distribuído por Cristo para a administração dentro do corpo de Cristo. Mas a igreja reconhece os dons e os oficiais da igreja. A igreja reconhece aquele que vai a dirigir ou, de alguma forma, exercitar algum tipo de liderança dentro da igreja. Amém, irmãos? Ficou claro isso? Deu para entender bem? Então, a gente não pode confundir as coisas. Depois que nós falamos dos oficiais da igreja, nós falamos, então, um pouco sobre a expressão comunitária da espiritualidade, né? Nós lemos vários textos, e como a gente não tinha o projetor naquele dia, então a gente cada um leu um texto. Então só quero destacar aqui quais foram as características que a gente viu dentro dessa igreja comunitária, que é esse uns aos outros, que é repetido várias vezes em vários textos. Então a gente viu sobre amar uns aos outros, confessar os pecados e orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar e aconselhar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, estimular e encorajar uns aos outros. Nós lemos cada um desses versículos na semana passada, mostrando então essa importância da expressão de fé comunitária. O quanto nós precisamos uns dos outros, para sermos amados, para podermos confessar os pecados e recebermos oração e orarmos por outros, para sermos incentivados e incentivar. Então essas coisas são coisas que acontecem na comunidade, ou deveriam acontecer na comunidade, no ajuntamento dos santos. É por isso que a gente não deve andar sozinho, porque eu não confesso o meu pecado para mim, eu confesso o meu pecado para que o outro me ajude a orar a respeito daquela situação na minha vida. A ideia que nós vemos lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, é: confesse os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. A confissão do pecado para o outro não é a fim de receber do outro o perdão do pecado. Isso a gente faz confessando para Deus. Confessar o pecado para o outro é expor as nossas fraquezas em um pedido de ajuda. É dizer, essa é uma área da minha vida em que eu não estou tendo condições de sozinho suportar. E aí dentro da comunidade, ou dentro da amizade espiritual com outra pessoa, recebe-se o amparo, a ajuda, a orientação, o conselho e a oração. É para isso que o pecado é confessado para o outro. No outro a gente não encontra o perdão, a gente encontra o perdão em Deus. No outro a gente encontra a ajuda para vencer o pecado. O conselho, às vezes na experiência. Olha, eu já passei por isso também, meu irmão, já passei isso também, minha irmã. Então talvez a melhor forma de você reagir, se ele fosse assim, se você não tivesse pensado desse jeito, falado desse jeito, e a gente vai sendo beneficiado então com o confessar, o orar e com o incentivar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Às vezes existem alguns pecados na nossa vida, e essa deve ser de fato a relação do pecado com o cristão, provocar um grande dissabor na vida do cristão. Uma vez pecando, tendo o Espírito Santo, isso deve gerar incômodo. E ainda mais se forem pecados recorrentes, aquele ponto fraco.
em que o diabo sabe exatamente qual é o ponto fraco do cristão, em que está sempre tropeçando naquela área. Então, o confessar o pecado ou expor uma fraqueza, além de receber o conselho, recebe-se também da igreja, da família, do irmão, da irmã, recebe-se também o incentivo. Você pode continuar na caminhada. Levanta a cabeça. O Senhor perdoa os seus pecados. Porque às vezes o pecado pode lançar o cristão num questionar até mesmo da salvação. Um desejo de desistir. Não, eu não consigo. Já tentei superar de todas as formas. Eu não consigo passar disso aqui. E aí dentro da comunidade se ouve o Senhor é contigo. A palavra do Senhor nos diz que se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça. Confesse o seu pecado, levante-se. Aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcança a misericórdia. A gente vai ouvindo palavras de incentivo. Então, o ato comunitário, ele é importantíssimo para a nossa saúde espiritual. A igreja também é conhecida como uma comunidade terapêutica. Mas não terapêutica simplesmente num sentido psicológico e emocional. Terapêutica no sentido de uma administração da saúde de Cristo através dos dons dispensados por Deus à sua igreja, em que a gente vai recebendo da vida do Senhor e das bênçãos do Senhor que fluem no meio do seu corpo através da administração dos dons que Ele distribuiu. Amém, queridos? Amém? Então, estimular uns aos outros, esse texto aí de Hebreus, incentivar uns aos outros, Hebreus capítulo 10, versos 24 a 25, fala exatamente, inclusive, de congregar. O texto fala, não deixemos de congregar. O versículo 24 fala para nós nos incentivarmos uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Por isso, não deixemos de congregar como fazem alguns. Principalmente quanto mais se vê que o dia vai chegando, falando a respeito da vinda de Cristo. Então, isso fala sobre, inclusive, a reunião dos santos. Não só o estímulo comunitário num sentido privado, mas também no sentido público, da comunidade da fé, do ajuntamento dos cristãos, da família da fé. Amém, queridos? Espero que a gente consiga terminar hoje. Aí vem a pergunta, então, como é que se liga a igreja? Acho que nós vimos isso aqui na semana passada também, Atos 2:38, Pedro responde àqueles que perguntam, diante da sua pregação, o que a gente faz? Pedro responde no versículo 38, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aí no verso 41 vai dizer que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Acréscimo ao quê? Acréscimo aonde? Acréscimo à Igreja do Senhor, a comunidade da fé. É nessa sequência, inclusive, que a gente vê que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. E aí, mais à frente no texto vai dizer que eles eram unânimes no templo e nas casas. Então está falando sobre essa unidade que acontece primordialmente, essa integração, essa união, a igreja, ela acontece primordialmente, em primeiro lugar, através do arrependimento dos pecados. Ou reconhecer de que nós precisamos de salvação. Embora possa haver no meio da igreja do Senhor, pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, e aí eu estou falando dentro da igreja visível, né? Que podem estar conosco, ouvem, participam e tal, mas ainda não são parte. Estão, mas não são. Porque aquilo que nos enxerta em Cristo é a salvação, que vem mediante ao arrependimento. Então a primeira coisa, como que eu entro para a igreja? Corpo místico de Jesus, através da salvação, do novo nascimento. Eu passo a ser parte desse corpo de Cristo por causa de Cristo, sou salvo. E aí também me uno a uma igreja local. E a forma de confissão pública, tanto da união mística com Cristo, que é o batismo, como também com a união local com a igreja, é o batismo. O batismo é esse ato em que eu declaro a minha fé em Cristo Jesus e também reconheço que aquele corpo comunitário de cristãos eu identifico como sendo a minha casa espiritual, a minha família, aqueles a quem eu estou confiando a minha vida nesse uns aos outros. É dizer, eu estou me batizando nesta igreja, porque é nesta igreja que eu reconheço que aquilo que é administrado como palavra de Deus é realmente palavra de Deus. Aquilo que é pregado, eu concordo. Estou aprendendo, estou caminhando nessa fé.
Por isso eu me identifico com Cristo em sua morte e ressurreição, através do batismo, mas eu também me identifico com os meus irmãos que professam a mesma fé que eu professo, faço parte dessa comunidade. Então, a gente passa a integrar uma igreja de uma forma mais oficial, por assim dizer, através do ato do batismo. Fazemos parte do povo de Deus através do arrependimento, mas de uma forma mais oficial, através do ato do batismo. Isso, inclusive, dentro daquilo que se diz como legal nas nossas igrejas, é o que conta dentro do rol de membros de uma igreja. Por exemplo, uma igreja batista, ela é administrada pela congregação. Embora a congregação, como a gente vai fazer no sábado que vem, ela elege os seus representantes para administrar a igreja, em via de regra ou de forma última, é a igreja quem comanda a igreja. Se há algo em desacordo com a vontade coletiva da igreja, a igreja pode se reunir em assembleia, assim que funciona numa igreja batista, e dizer, nós não concordamos com isso. E a igreja decide, por maioria de votos, completamente democrático, né? Isso acontece dentro da igreja. E como forma legal, isso só acontece àqueles que estão arrolados no rol de membros. E isso acontece na admissão formal dessas pessoas. E como essas pessoas são admitidas formalmente? Primeiro, passam pelo batismo ou vêm de transferência de uma outra igreja. E em um momento de assembleia constituída, aí a gente está falando de coisas humanas agora, né? Em assembleia constituída, é bom entender essas coisas, como é que funciona a igreja batista às vezes. A gente diz, olha, fulano, fulano e fulano se batizou. A igreja recebe como membros? A igreja pode falar sim ou não. Se a igreja fala sim, faz parte. Faz parte não só para receber os benefícios da comunidade, mas para exercer responsabilidade sobre a administração do todo. Então, dentro de uma igreja batista, é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Nós todos somos responsáveis por todos. Não só biblicamente falando espiritualmente, mas também de uma forma até mesmo legal. Nós administramos essa instituição. A igreja de Cristo não é uma instituição, mas hoje, de uma forma visível, ela também tem que se organizar de forma institucional. Amém, queridos? Deu para entender isso? A gente foi lá e veio cá, né? Foi lá nos dois caminhos. Quando nós vemos aí, então, na sequência, de um modo geral, então, falei isso na semana passada, a igreja é para os santos, e os santos são para o mundo. A igreja não foi originalmente concebida como o local de evangelismo. Hoje o nosso paradigma cultural nos chama ao evangelismo em quatro paredes também. O que eu quero dizer com essa frase? Que a igreja, inicialmente, eu falei um pouco sobre isso na semana passada, ela era a congregação daqueles que foram salvos, ou aqueles que professavam a fé em Jesus. As pessoas não levavam assim, eu vou te levar lá na igreja para você ouvir a palavra de Deus. Não era assim que acontecia. Os cristãos pregavam a palavra de Deus, chamavam ao arrependimento, as pessoas se convertiam e eram inseridos na igreja. Então a igreja era a comunidade somente dos santos. Hoje a gente vive num paradigma, a ideia de paradigma aqui é um jeito de fazer, que é um pouco diferente. Em que na igreja nós precisamos até mesmo fazer evangelismo. Porque há na mente de muitas pessoas que a igreja é o local de eu levar as pessoas para elas serem evangelizadas. Então originalmente a ideia da igreja é para que nós sejamos alimentados, para que nós possamos ter comunhão com outros irmãos, e para que nós sejamos instruídos. Lembra de Atos capítulo 2? Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas eram as formas que a igreja se relacionava. Essas eram as bases de relacionamento da igreja: ensino, comunhão, generosidade e espiritualidade. Hoje a gente coloca mais um, evangelismo. Porque às vezes as pessoas trazem amigos, familiares, para ouvirem a palavra de Deus pela primeira vez, ou para ouvirem a pregação do evangelho pela primeira vez. Então a gente está num outro tipo de paradigma, né? Mas originalmente a igreja, de um modo geral, ela deveria ser essa que vem para se alimentar, ser encorajada, ser instruída, prestar o seu culto, a sua devoção ao Senhor na comunidade ou com os irmãos e voltar para o mundo como um missionário, como aquele que prega o evangelho todos os dias da sua vida, com a sua palavra. E aqueles que são convencidos pelo evangelho pregado são acrescentados à igreja. Bem, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar aí. Primeiro, estar na igreja não significa pertencer. E isso é importante de nós nos lembrarmos. Estar não significa pertencer. Pertencer fala de um comprometimento.
Pertencer fala de receber e de doar. Receber no sentido de ser, por exemplo, pastoreável, considerar os irmãos, considerar a igreja, considerar o ensino. Isso fala de receber. E o compartilhar fala da mão na massa, da obra, do fazer, do exercitar, seja de forma privada, seja de forma pública, seja de forma individual, seja de forma institucional. Isso é o pertencer. Pertencer é estar junto. É a ideia de... tem uma alegoriazinha, uma ilustração, que faz a gente entender um pouquinho melhor. É só pensar, por exemplo, no X-Bacon, um X-Egg Bacon. No X-Egg Bacon, a galinha ajuda, né? Ela não pertence, ela ajuda. Mas no X-Egg Bacon, o porco pertence. E a vaquinha pertence também, ela está lá, ela é parte do negócio. Ela não está contribuindo com algo, ela está contribuindo consigo. E dentro da igreja existe essa ideia também. Não é simplesmente algo que... E há um entendimento assim também, infelizmente, hoje em dia, nas igrejas, espero que aqui não, mas nas igrejas por aí afora, em que eu pago um serviço espiritual. Então, a minha obrigação como crente é dar o meu dízimo e minha oferta. E por isso eu tenho que ser bem atendido. Porque afinal eu estou pagando por um serviço espiritual. Hoje eu pago o meu dízimo. Alguns até falam, pago o dízimo. Eu pago o meu dízimo. Eu dou a minha oferta. E essa coisa não está acontecendo. E isso não está sendo feito. E em alguns casos, inclusive, quando eu estou descontente com a igreja, ou com algo que não está sendo feito ao meu jeito, eu retenho o meu dízimo. Eu retenho a minha oferta. Porque há um entendimento de uma dádiva ou de um pagamento. E isso não é estar envolvido. Envolvido é fazer parte. Nós podemos, inclusive, nos envolvermos ajudando a custear projetos, manter a casa do Senhor, manter os projetos que a igreja tem. Tudo bem, isso faz parte. Mas a grande questão é a motivação que está por trás disso. O envolvimento mesmo, o envolvimento real. Então, estar não significa pertencer. Se eu não me abro para a comunidade, se eu não me abro para os meus irmãos, se eu não me abro para o pastoreio, e se eu não me abro para o trabalho, eu estou. Não necessariamente eu pertenço. Então, pertencer fala aí dessa entrega maior. Então, isso também nos faz entender o ser uma ovelha aos moldes ensinados pelo Supremo Pastor. Se a igreja é pensada dessa forma, se há uma ideia de pastoreio dentro da comunidade, olha qual que é o modelo que Jesus fala de pastoreio em João capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aí uma relação de comprometimento de ambos os lados. Há uma relação do pastor, Jesus dizendo, eu sou aquele, o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Está vendo que há uma sinergia, as coisas estão caminhando. E assim é dentro da igreja de Cristo, da comunidade da fé. Nós nos envolvemos uns com os outros, nós doamos as nossas vidas uns com os outros. Isso é pertencer. Agora, se eu me coloco somente na minha posição, se eu estou excluído da comunidade, se eu me excluo da comunidade, tanto no fazer quanto no receber, então eu só estou e não pertenço. Então, estar na igreja não significa pertencer. Os moldes aí, reconhecer as autoridades constituídas, se submeter ao cuidado, seguir a visão, seguir a orientação. Paulo fala um pouco sobre isso também na sua carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, quando há ali uma facção, ele diz, olha, vocês devem ter todos o mesmo pensamento. Vocês devem pensar as mesmas coisas, desejar as mesmas coisas, falando a respeito da unidade dentro da igreja. A igreja, então, é a defensora, ou deve ser, a igreja deve ser a defensora da fé e da doutrina, como a gente vê lá em 1 Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15. Paulo disse, escrevo estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja deve ser, então, esse local onde o fundamento da verdade seja visto, aquilo que aponta para a verdade, aquilo que mostra a verdade. E nós, como cristãos, evangélicos, protestantes,
comemorando os 500 anos da Reforma, cremos que a Escritura é divinamente inspirada. A Escritura é a nossa regra de fé e prática. É na Escritura que nós encontramos a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. E a igreja, como corpo de Cristo, e a igreja como instituição, como ajuntamento dos santos, deve ter como primazia a autoridade das Escrituras sobre seu gerenciamento. Então, nós adoramos ao Senhor, nós temos a centralidade de Cristo nas nossas vidas, na nossa devoção, na nossa adoração, e tudo isso é orientado pela autoridade das Escrituras. Amém? Amém? Mesmo? De verdade? Tá. Só que um adendo, aproveitando que eu falei dos 500 anos da Reforma, quando a gente fala, eu falei um pouquinho sobre isso na semana passada, quando a gente fala sobre sola Escritura, ou somente a Escritura, os solas da Reforma Protestante, eles vêm para combater algumas coisas. Eles vêm na contramão de uma imposição religiosa para poder combater essa imposição. Enquanto quando se fala sola Escritura, nós estamos dizendo sobre autoridade, em que na época em que isso era declarado ou que foi organizado, não só a época, mas ainda nos dias de hoje, a igreja romana, ela dizia, a Escritura também, mas acima da Escritura, ou em igualdade com a Escritura, ou regulando a Escritura, está a tradição e o magistério da igreja. Ou seja, é a igreja quem diz o que a Bíblia quer dizer. Não é a Bíblia que diz o que a igreja deve ser. É a igreja que diz o que significa a Bíblia. Eu estava estudando hoje um pouco sobre indulgências, fui pesquisar um pouco sobre indulgências. Quando se fala sobre indulgências, fala-se um pouquinho a respeito de perdão. Não necessariamente o perdão, mas quando alguém cometia um pecado, é entendido dentro da igreja romana a seguinte situação: o pecado promove uma culpa eterna e uma culpa temporal, uma culpa momentânea. Para que isso seja retirado da vida do cristão, ele precisa confessar o seu pecado, é chamado de confissão auricular. Ele procura lá um líder religioso, ele diz, eu pequei, conta o seu pecado, e aí a liderança espiritual diz, você está perdoado. Esse perdão é um perdão daquilo que acontece na eternidade. A visão romana é essa, que o ato do perdão é o ato de tirar a culpa do pecado, mas não a penalidade do pecado. Então essa penalidade inclusive deve ser paga. E como é que ela é paga? Através de penitência. E é por isso que a gente vê naquela situação de você está absolvido, vai e não peques mais. E aí passa a receita, né? Vai e faz tal coisa. Então esse tal coisa, isso é chamado de indulgência. A indulgência é esse pagamento temporal para que o peso ou a culpa temporal seja retirada. Dentro da teologia romana, a ideia é que isso deve ser retirado de nós para que estejamos diante do Senhor, diante de Deus naquele grande dia. E como é que a gente faz isso? Pagando penitências durante a vida, recebendo um pouco dos méritos de outras pessoas, inclusive dos méritos de Cristo. É entendido dentro da igreja romana também, que a igreja é detentora de algo que é chamado de tesouro dos méritos. Que Cristo Jesus, na sua morte, deixou um tesouro infindável de méritos. E junto com Cristo, também, pessoas santas, que foram tão santos na terra, que conseguiram para si mesmos angariar justiça, e sobrou um pouco para dar para os outros. Então tudo isso vai para dentro de um baú fictício, que é o baú dos méritos, o tesouro dos méritos, em que a igreja pega desses méritos e transfere para o pecador penitente, para que ele possa ser livre da sua culpa temporal. Se isso não acontece de forma absoluta nessa vida, o que acontece? Quando a pessoa morre, ela vai para um lugar onde ela vai ter que pagar, porque se ela não pagou na terra, e ainda tem contas a pagar, ela fica no SPC da eternidade. Enquanto não paga, não vai para o céu. Então, a ideia da indulgência é essa, é o pagamento. E aí, dentro da Reforma Protestante, uma das coisas combatidas era essa. Porque as pessoas estavam vendendo a indulgência. Por ocasião da construção da Capela Sistina, em Roma, aquela bonitona, sabe? Você vê lá nos filmes de Hollywood, tem as pinturas lá bem bonitas no teto.
Por causa dessa construção, o Papa da época, Papa Leão X, concedeu uma indulgência superior, uma indulgência top, que era dada à medida em que se contribuía para a construção da capela. Então, era mais ou menos assim que era feita a transação da compra da indulgência. Não é que era comprado, é que assim, você dá uma oferta e você recebe a indulgência. Né? Do lastro dos tesouros, isso. E tinha um homem, um cara chamado Tetzel, que ele era um dos pregadores das indulgências, que ele fez até um bordãozinho. Ele dizia: ao barulho da moeda que cai, uma alma do purgatório sai. Porque você podia comprar uma indulgência para você, uma indulgência para algum familiar já falecido que estava lá no purgatório, para tirar ele do purgatório. Chegou-se ao absurdo de dizer que o preço daquela indulgência, aquela indulgência era tão poderosa, que se alguém tivesse a capacidade de voltar no tempo e violar ou estuprar a mãe de Jesus, ainda assim seria perdoado. Tamanho era o poder daquela indulgência. Aí diante disso que nós vemos o estupim da reforma protestante. E tudo isso vem, e por que eu estou falando disso? Só para mostrar conhecimento da reforma? Não. Para mostrar de onde eles tiravam essas ideias? Da cabeça deles. E em alguns casos, como eu disse, eu estava lendo sobre isso, pega-se um texto da Bíblia, distorce e diz: é isso que o texto quer dizer. Então, nessa transferência de responsabilidades, de indulgência, eles pegam um texto lá, isso está escrito num documento, que é chamado de Doutrina da Indulgência, mas está em latim, onde isso é promulgado. E tem um texto lá de Levítico que fala a respeito da oferta, que pela oferta do pecado era para se levar um cordeiro, mas se não desse, podia se levar 2 pombinhos, mas se não desse para levar o pombinho, podia levar um pouco de farinha. Com base nesse texto, eles dizem: aí está provado que se pode fazer a transferência de culpabilidade ou de pagamento por coisas de acordo com a administração da igreja, que é aquela que administra o baú dos méritos, o tesouro dos méritos. Deu para ver a confusão toda aí? Sim? E por que isso não era questionado? Porque a autoridade estava na igreja. Quando Lutero vem quebrar tudo, ele fala: não, a autoridade está na Escritura. Se a igreja diz algo que a Escritura não diz, a igreja está errada. Se a igreja está na contramão da Escritura, não é a Escritura que está errada, é a igreja que está errada. Então, entender que a igreja, ela se fundamenta, e ela é, como diz o texto aí, coluna e fundamento da verdade, ela o é à medida em que está fundamentada na verdade. Quando a igreja se distancia da verdade, ela não é mais coluna e fundamento da verdade. As lideranças espirituais que não se apoiam nas Escrituras Sagradas e ensinam aquilo que é alheio à Escritura Sagrada, não são lideranças espirituais a serem seguidas. O líder é regido pela Escritura. A igreja é regida pela Escritura. E se a Escritura então não é o centro da vida dessa comunidade, da administração dessa igreja e do direcionamento da sua liderança, essa não pode ser chamada de uma igreja aos moldes bíblicos. Paulo dá um nome muito bonitinho para isso: sinagoga de Satanás. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente ouve e com os tipos de pessoas que a gente segue, seja de forma virtual, distante, seja de forma próxima, né? A igreja, ela deve estar afirmada na verdade. Vamos encerrar aqui. Tem aqui um questionário rápido, que é só para a gente lembrar um pouquinho das coisas. A primeira pergunta aí: por quem Cristo se entregou e qual é o propósito de Cristo ao se entregar? Efésios 5, 25 a 27. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, por quem é que Jesus se entregou? Quem é que Cristo se entregou? Vai no versículo 25, entregou pela igreja. Cristo se entregou por ela, pela igreja. E qual foi o propósito de Cristo ao se entregar? Santificá-la, purificá-la e apresentá-la a si mesmo
como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Jesus se entregou pela sua igreja para lavar a sua igreja. Amém? Atos capítulo 14, abra lá comigo, Atos 14. É um texto mais comprido, então eu não coloquei ele aí no slide. Atos 14. Conta aqui sobre uma viagem missionária. A pergunta é: a quem Paulo e Barnabé prestavam contas após as suas viagens missionárias? Atos 14, verso 21 a 28. Diz assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passem por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Aí estão vendo a viagem desses missionários, né? Paulo e Barnabé. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Então, após completada a missão, olha o verso 27, chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Então, eles foram até um lugar e ali prestaram contas de toda a sua viagem missionária. E ficaram ali algum tempo. Que lugar foi esse? Ou com quem foi essa prestação de contas? Com quem? Verso 27, eles ficaram ali com a igreja. Prestaram contas à igreja de tudo aquilo que eles tinham feito na viagem missionária. Então, a gente vê aí a responsabilidade da igreja no enviar e também na prestação de contas. 1 Coríntios 12, 27, do que a igreja é chamada nesse texto? Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Do que a igreja é chamada aqui nesse texto? Vocês estão aí, gente? Corpo de Cristo, isso aí, corpo de Cristo. Ainda 1 Coríntios 12, agora abre lá 1 Coríntios 12. Vamos ler aqui também numa pegada só. Umas perguntinhas aí. 12, 12. Diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser: porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser: porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Aí nós vemos aí umas perguntinhas. Nós somos diferentes uns dos outros. Está errado isso? Está certo? Quem quis isso? Foi a gente que quis ser diferente uns dos outros? Deus distribuiu no corpo conforme Ele quis. E Ele chamou para aquilo que Ele quis. Então, Ele que nos deu essas aptidões diferentes. Então, nossos dons, aptidões e talentos devem ser iguais uns dos outros?
Não necessariamente. Eu posso ter um bom aptidão parecido com o outro, mas não precisa ser igual. Eu não sou igual fulano. Eu queria tanto pregar, eu queria tanto fazer isso igual fulano faz, então acho que eu não sou do corpo. Né? Não é o que o texto lá está dizendo? Quando a mão fala assim, eu não sou pé, então eu não sou do corpo. Né? Nem por isso deixa de ser do corpo. Não é porque você está em um local que você acha que deveria estar em outro, deixa de fazer parte do corpo. Mas Deus dispôs da forma que Ele quis. Então, por que nós precisamos uns dos outros? O texto fala isso aqui em alguns momentos. Quando um sofre, todo mundo sofre. Se todo mundo fosse olho, onde estaria a audição? Onde estaria o olfato? Nós precisamos uns dos outros para sermos completos. Para que cada um desempenhe o seu papel e nós todos sejamos abençoados. Então, baseado aí no versículo 26, qual é a nossa relação com os nossos irmãos? O verso 26 diz: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, qual é a nossa relação com os nossos irmãos? Relação de unidade, uma relação de comunhão, no sentido mais estrito da palavra, de sofrer com aquele que sofre e de se alegrar com aquele que se alegra dentro da comunidade da fé. E aí, por último, é uma pergunta individual, com as suas palavras, pois você pense e diga qual é a diferença entre frequentar uma igreja e pertencer a uma igreja. Essa é uma boa reflexão a se fazer, principalmente nos dias de hoje. O que significa estar e o que significa pertencer. E depois disso a gente faz um questionamento muito individual. Eu estou ou eu pertenço? Eu frequento ou eu faço parte? Eu sou igreja ou eu estou em uma comunidade local com pessoas? São coisas que nós precisamos sempre pensar todos os dias para ver se nós estamos na fé. Amém? Encerramos a lição sobre igreja. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, daqui a pouco a gente volta com o culto. Fique à vontade.